E agora nós vamos continuar falando sobre o saque das contas inativas do FGTS. Para participar do programa, hoje nós recebemos o senhor Vilmar Bach, que é superintendente regional da Caixa Econômica Federal. Veio lá de Blumenau, né, seu Vilmar, para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, esclarecer. A região do litoral é parte da nossa região e é importantíssima. Já passa aqui, já dá uma passadinha na praia? Nas agências da Caixa. Muito obrigada. E olha só, temos uma pergunta no WhatsApp ou no TP? Olha lá, ó. Faz 2 anos que eu estou com uma ex-empresa na Justiça. Não foi dado baixa ainda na minha carteira de trabalho e já estou trabalhando em outra empresa. O fato de estar na Justiça me dá o direito de receber o valor dessa conta inativa? Ótima pergunta. É um caso bem pontual, né? Eu sugeriria que a pessoa fosse até a agência da Caixa, procurasse lá nosso setor mais especializado, mas em tese, ele estando em juízo, o importante é que ele esteja caracterizado o direito dele. Então, no momento que se resolver a pendência judicial, se resolve também essa questão. Ou ele converse com o advogado dele, já que ele ajuizou a questão, para que o advogado oriente se é importante que ele faça uma petição pontual para resguardar esse direito que é restrito a esse prazo. Claro. Porque no dia 31 de julho, esse motivo específico de saque ele é extinto. E aí volta à condição anterior, que precisava ficar 3 anos fora do regime do FGTS para poder sacar a conta inativa. Então, é importante que ele faça alguma medida de precaução. Esse é um caso, então, que precisa procurar. É importante. Exatamente. Certo. O Éder Balducci tem uma conta inativa de 1981. Essa conta tem um saldo de R$ 8.833,16. Mas ele foi até a agência da Caixa e foi informado de que o saldo foi incorporado ao patrimônio do FGTS. Isso pode acontecer? Sim, é apenas uma forma da Caixa tratar as contas. Então, facilita, como o Fundo de Garantia vem lá de meados de 67, 68, então, para fins apenas de base de dados, se faz essa consolidação, mas o direito dele está lá, tanto que a informação é disponível, então ele pede a desincorporação desse saldo. Não perde o dinheiro. Não perde o seu direito. É o que todo mundo quer saber. Exatamente. O dinheiro a pessoa não vai perder. Com certeza não, com certeza. Certo. A Ana Rosa Ribeiro diz que trabalhou em várias empresas e ela quer saber se vai receber o valor de todas elas. Se são contas inativas, então se nessas várias empresas ela pediu demissão ou foi demitida por justa causa, vai receber todas elas sem problema nenhum. Vilmar, só para esclarecer, algumas pessoas começaram a acompanhar agora o programa, estão perguntando, vamos só refrisar, quem é que tem direito a receber esse fundo, esse FGTS? Os trabalhadores que trabalharam no regime de carteira assinada, cujo desligamento do emprego ocorreu até 31 de dezembro de 2015 e cujas demissões foram ou a pedido de demissão da própria pessoa ou por justa causa. Que é que daí ela não teria como tirar o fundo de garantia. Exatamente. São essas hipóteses. Ah, certo. Então, todas as pessoas até dezembro de 2015 que trabalharam com carteira assinada, que foram demitidas por justa causa ou que pediram a conta, talvez podem ter direito, mas aí, como foi frisado antes, ligar no 0800 726 2017. E eu gostaria de acrescentar, a gente tem tido demandas já nas agências e muitos aposentados. Na dúvida, será que eu tenho, não tenho? Importante. Então, recomendar que acessem esses 2 canais, o 0800 atende inclusive celular, alguns 0800 têm restrição a celular, o da Caixa atende também esse meio, porque o aposentado, via de regra, quando ele se aposenta, ele saca todas as contas. Então, é pouco provável que tivesse um recurso lá. Mas, se está na dúvida, acessa esse endereço ou liga para o 0800. Muito bom. A Tatiana Santos quer saber se é necessário fazer pedido de liberação ou se consegue sacar o valor com o cartão cidadão. É aquilo que a gente falou. Não é necessário fazer pedido de liberação. Está lá no site ou constatou lá no 0800, aquela conta vai estar liberada para a pessoa sacar ou creditar em conta quando abrir o calendário. Lembrando, para quem está em casa ou quem está acompanhando agora o Ver Mais, não é todo mundo no mesmo momento. Tem uma lista para colocar a ordem pela data de nascimento da pessoa. Começa dia 10 de março com quem aniversaria em janeiro e fevereiro, em abril para quem aniversaria em março, abril ou maio, e assim sucessivamente. 3 meses sempre em cada período, exceto em julho, que é só quem aniversaria em dezembro.
Eu tenho uma pergunta. As pessoas que descobriram depois que saíram da empresa, que a empresa não depositou o fundo de garantia, o que acontece com essa pessoa? Ela tem que entrar na justiça? Se de fato já constatou, o primeiro passo é procurar a delegacia do Ministério do Trabalho, o órgão fiscalizador desse tipo de contribuição obrigatória, né? É o Ministério do Trabalho, a Delegacia Regional do Trabalho. Mas a gente sempre sugere, se a empresa ainda existe, se há uma relação amigável, se não houve nenhum tipo de rescisão litigiosa, que procure a empresa e verifique, realmente não houve, né? E se não, o terceiro passo, depois da delegacia do Ministério do Trabalho, é ingressar na Justiça e reclamar o seu direito. Para que ela faça esses depósitos. Exatamente. Certo. A Cláudia de Souza trabalhou em uma empresa de 1994 a 1995 e nunca sacou o valor do FGTS. O filho dela verificou no aplicativo da Caixa Econômica qual seria a quantia a ser recebida, mas ela conta que a Cláudia não tem direito ao benefício. Isso pode acontecer? Pode acontecer naquele caso, de não ter sido informada a data de baixa. E aí o sistema entende que é uma conta ativa. E ela tem como receber? Ela tem como receber indo com a carteira de trabalho, onde conste a baixa, ou com o termo de rescisão do contrato daquela época. Aí a Caixa consegue enxergar a data de baixa, cadastra no sistema e libera. Certo. O valor do FGTS é atualizado com a inflação ou é mesmo de quando a conta foi encerrada? A atualização das contas do FGTS é feita a juros de 3% ao ano, mais a variação da TR, que é uma reposição parcial da inflação. Então, é uma remuneração anual que fica sucessivamente sendo acreditada. Eu tenho uma pergunta antes do Alexandre Medeiros ali. Por exemplo, eu trabalhei, vamos dizer, em várias empresas até o ano X, vamos dizer que até o ano de 2000. Aí de 2000 a 2010 eu trabalhei em uma empresa. Se eu fui demitida dessa empresa, o que eu recebi do FGTS é só desta empresa ou é das anteriores também? Depende do motivo de desligamento à época, né? Então, se na época ele foi demitido sem justa causa... se ele pediu a conta. Se ele pediu a conta, esses saldos provavelmente ainda estarão lá. Porque, se não sacou na calamidade, por exemplo. Porque, enquanto ele está com carteira assinada, ele não tinha, na condição anterior, direito a saque. Agora, se ele ficou 3 anos sem carteira assinada, ele poderia ter exercido o direito a saque, né? Então, ele precisa verificar lá na agência se tem alguma dúvida nesse sentido. Sim, porque o que a pessoa precisa entender é que dentro do que foi informado ao sistema, cada emprego seria uma conta, vamos dizer assim. É uma conta individualizada. Muito bom. O Alexandre Medeiros diz que trabalhou em 10 empresas, mas quando baixou o aplicativo da Caixa e verificou o saldo, percebeu que só tem o extrato das últimas 4 empresas onde ele trabalhou. A questão é, o restante do valor, quando ele vai receber? Só quando se aposentar? Se não se enquadra nessas hipóteses de saque, sim. Então, lá no 0800 ou no www.caixa.gov.br/contas inativas, vou sair daqui e já vou fazer. Emendado, lá em princípio estão as contas às quais ele tem direito. Se ele acessa o aplicativo ou o extrato, que a Caixa também permite, ou o SMS, isso eu gostaria de frisar. Todas as pessoas podem ir no Internet Banking Caixa, independentemente de ser correntista, e cadastrar lá o seu celular para receber as informações por SMS gratuitamente. Que legal! Inclusive as contas ativas. A empresa depositou, o trabalhador recebe um SMS. A Caixa acreditou o juro, ele recebe um SMS com o saldo atualizado, de graça. Então, lembrar dessa funcionalidade. Então, nesse caso também, ele precisa verificar se as outras contas aparecem nos outros canais. Então, em tese, aquelas contas estão lá, mas ele não tem direito ao saque. Entendi. E aí ele precisa verificar se é o caso dele ter pedido demissão ou ter sido demitido por justa causa, e aí é provável que a empresa não deu a data de baixa. Entendi. Vamos para a última pergunta, Silvio Mar, para a gente já ir encerrando. Tem mais informação? Sim. Se perdeu a carteira de trabalho, tem como ir só com o extrato da Previdência? O que tem que fazer para poder sacar? E se a informação não está lá no sistema, a primeira medida seria um contato com a empresa daquele vínculo, se ele não guardou o termo de rescisão da época, e buscar uma segunda via da rescisão. De todos os... Mas tem um cadastro, o CNIS, não tem? Da Previdência Social? Tem um cadastro, agora, quando falta alguma informação,
aí a dificuldade é um pouco maior. Entendi. Então, também é um caso, se ele não tem o termo de rescisão, perdeu a carteira, não tem o termo de rescisão, não conseguiu uma segunda via na empresa, dele procurar a nossa agência. Muito obrigada, seu Vilmar, por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite para esclarecer as dúvidas, e bom retorno a Blumenau. Mande as nossas recomendações. Obrigado a você, obrigado a Rick. Muito obrigada.